Salmo 119, do verso 65 ao verso 68, diz assim: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, nós agradecemos, Pai, esse privilégio de nos reunir na manhã do dia do Senhor e de poder prestar culto ao teu santo nome. Agradecemos porque os nossos louvores, ainda que imperfeitos, são aceitos diante do trono da tua glória pelos méritos de Cristo. Agradecemos porque temos plena certeza, por meio da tua palavra, que o Senhor se agrada em falar aos nossos corações, e rogamos que faças isso, que o teu Espírito abra o nosso entendimento, a fim de compreendermos a tua palavra para a tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Será que Deus me ama? Esse é um questionamento que muitas vezes passa pela cabeça dos servos de Deus, não somente dos nossos dias, mas no decorrer da história, principalmente quando se enfrenta um tempo de dificuldades, de provações, quando as coisas não estão muito boas para o nosso lado. Quando as coisas vão bem, dificilmente alguém vai ter esse tipo de preocupação, vai expressar esse tipo de questionamento, mas basta as angústias chegarem, que esses questionamentos podem aparecer na nossa vida. As angústias têm o poder de levar os crentes à dúvida. No Salmo 13, se vocês lembrarem, o Salmo de Davi passava por dificuldades e ele, durante 4 vezes ali, pergunta ao Senhor: até quando, Senhor? E então ele chega a usar uma expressão bastante forte: o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? É assim que muitos crentes se sentem, às vezes, diante das dificuldades. Até quando, Senhor? E se você lembrar dos versículos anteriores aqui, do texto que foi lido, você vai lembrar que este homem passava por dificuldades. Ele já expressou as suas dificuldades, e os versículos imediatamente anteriores ao texto que foi lido mostraram como agir diante das perseguições. Como é que você age diante das perseguições? E ele mostra aqui que você precisa confiar no juízo do Senhor e que você precisa também estar junto àqueles que temem ao Senhor. Ou, resumidamente, você precisa confiar no seu Senhor e aproveitar da igreja, gozar do privilégio que nós temos de fazer parte do povo de Deus. O texto que eu li hoje traz os 4 primeiros versículos de mais uma sessão do Salmo 119. Agora é a sessão começada pela 9ª letra do alfabeto hebraico, a letra teta. Todos os 4 versículos começam pela letra teta. E este texto ensina que você pode ter certeza do amor de Deus. Como é que esse texto ensina isso? Que você pode ter certeza do amor de Deus. Você pode ter certeza do amor de Deus porque Deus abençoa a sua vida. Veja os versículos 65 e 66 mais uma vez. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Deus abençoa a sua vida. A declaração inicial do salmista aponta então para o reconhecimento desta bondade do Senhor, bondade que faz parte do caráter de Deus. Deus é bom,
E este é um tema abundante nas Escrituras. Nós vimos aqui o Salmo 106 na liturgia. E logo no versículo 1, o salmista então convoca o povo dizendo: aleluia, rendei graças ao Senhor. Qual é a razão? Porque Ele é bom. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Se você observar o salmo seguinte, o salmo de número 107, ele vai falar a mesma coisa. No salmo 107, o salmista convoca novamente: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é um tema, como eu disse, abundante nas Escrituras, e não poderia ser diferente, porque a bondade é um dos atributos do Senhor. E aqui no verso 65 deste salmo, esta constatação é bastante importante, principalmente pensando nos versículos anteriores que nós já vimos. Nos versículos anteriores, o salmista está relatando uma aflição da sua vida. Nos versículos anteriores, ele está dizendo que passava por momentos complicados. Veja o verso 61: laços de perversos me enleiam. Os homens estão à minha volta, os homens estão cercando a minha vida, eles querem criar aí uma armadilha para me pegar. Mas naquela ocasião ele disse: eu não me esqueço da tua lei. E mesmo com estes homens em volta dele, em torno dele, querendo prejudicá-lo, ele chega aqui no verso 65 e diz: tens feito bem, Senhor, ao teu servo. O Senhor é bom. Não importa se eu estou passando por dificuldades, eu sei que o Senhor é bom. Não são as dificuldades que vão tirar de mim esta convicção. É isso que você então tem aqui neste versículo. A despeito das dificuldades enfrentadas, este homem tem esta firme convicção: o Senhor está cuidando dele, o Senhor é bom, o Senhor tem feito bem a ele. E esta é uma grande evidência do amor do Senhor pelos seus filhos. É uma certeza que você precisa conservar no seu coração. A certeza de que mesmo em meio aos seus dilemas e aos seus problemas, você está sendo cuidado por um Deus que é bom. E o salmista consegue manter em mente esta bondade do Senhor para com ele. Você consegue perceber essa bondade? Você consegue trazer ao coração todos os dias este entendimento de que o Senhor é bom em sua vida? Se sim, isso se dá em todo o tempo, ou você, diante das dificuldades, é tentado a fazer como o salmista: o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Porque, como eu disse, nos momentos tranquilos, tudo vai bem, Deus é bom. Mas e quando as coisas apertam? Mas e quando as tempestades parecem estar bem presentes aí? Nós temos vivido alguns dias aqui em Vitória em que você olha para o céu e você fala: o negócio está feio. Céu bem negro, previsão de tempestade, previsão de que as coisas virão mal. E eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, de quando o céu está bem fechado e você tem que viajar. Você então pega o voo e o avião decola com aquele tempo terrível, chuva caindo, tudo escuro. De repente o avião rompe as nuvens, parece que você está em outro lugar. O sol desponta, o sol brilha, coisa que você não tinha percepção enquanto você estava aqui esperando o seu voo. E a ideia é que não importa se as nuvens estão aí parecendo que as coisas estão muito complicadas e que o sol foi-se embora, o sol está ali, ele continua no mesmo lugar. E é isso que você precisa entender quando as nuvens negras das dificuldades vierem sobre a sua vida.
o sol da justiça permanece no mesmo lugar. O Deus Todo-Poderoso ali está. As nuvens não podem ofuscar esta verdade. E se você for tentado a olhar somente para as nuvens, você precisa trazer ao seu coração a convicção deste homem, porque veja só, verso 65, na parte A, ele diz assim: tens feito bem ao teu servo. Bom, quando você está passando por momentos tranquilos, essa convicção é fácil de ser chegada. Mas e quando as coisas estão ruins? Ele diz: segundo a tua palavra. Ainda que ele não veja externamente, ele vê na Escritura. Esta é uma declaração enfática da Escritura. Deus é bom, ainda que você não esteja no momento conseguindo perceber essa bondade. Porque se a Escritura é a verdade de Deus, você precisa estar bem firmado naquilo que ela diz. E é isso que vai fazer com que você olhe para as dificuldades, olhe para as nuvens negras e tenha certeza de que acima das nuvens tem um sol. Você não está vendo, mas a palavra te diz. Deus é bom, porque a palavra de Deus diz que Ele é bom, e ainda que não seja possível ver, você tem esta garantia. No momento aqui, ele está vendo aquilo que a palavra de Deus afirmava, porque, como eu disse, ele está passando por dificuldades. O que ele vê à sua volta são os homens tramando armadilhas, mas ele ainda assim diz: Deus é bom. A convicção está no seu coração, e isso leva então ao pedido do verso 66: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Ou seja, um Deus bom é capaz de ensinar a ele o bom juízo, é capaz de mostrar a ele a ter um bom discernimento. Este homem se vê como alguém que precisa deste conhecimento que vem da parte de Deus, e só o Senhor pode instruir o seu coração, e só o Senhor pode colocar no coração dele tamanha convicção. Conhecimento de Deus, a convicção sobre Deus, não virá das circunstâncias, virá da Escritura. E a partir do momento que você tem esta convicção da Escritura, você consegue então enfrentar as circunstâncias sabendo que este Deus é bom. Então é na palavra de Deus que você primeiramente aprende sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Olhe para a Escritura e aprenda, por exemplo, sobre a solução de Deus para o maior dos seus problemas: Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo assunto aos céus, assentado à destra do Pai, de onde intercede por nós, como cantamos nessa manhã. Quando nós nos apresentamos, por exemplo, diante de Deus, confessando as nossas faltas e pecados, nós fazemos isso pela fé, crendo que diante do trono de Deus dos céus, nós temos um perfeito intercessor, crendo que o Senhor Jesus Cristo diariamente, continuamente, está fazendo menção de nós perante o Pai. Você não vê isso, mas a palavra de Deus garante que isso acontece. Razão de você poder então se colocar diante de Deus em oração, crendo que você receberá perdão dos pecados. Crentes andam não por aquilo que eles veem, mas pela fé. É por isso que as convicções a respeito da bondade de Deus precisam estar no seu coração. Olha, quando você olha para a Escritura, você vê que por causa de Adão, você estava afastado de Deus, merecendo apenas a sua ira, mas que por causa de Cristo, como afirma Paulo lá em Efésios, você tem sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De novo, você não vê isso. Você precisa olhar para a Escritura e crer
que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, e nós somos tão fracos na nossa fé, que é facinho as pessoas serem ludibriadas e entenderem que Deus só as ama quando elas recebem coisas palpáveis. É por isso que a teologia da prosperidade ela ganha tanto espaço. Olha como eu sou abençoado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha, eu prosperei, eu tenho riqueza, eu tenho saúde. Mas e quando não se tem essas coisas? Mesmo o crente que passa pelas maiores dificuldades, tem as maiores bênçãos espirituais que Paulo expressa ali em Efésios. Nós somos justificados, nós somos adotados, nós somos redimidos, nós estamos sendo santificados, até o dia que seremos glorificados. Mas são coisas que você não vê, pelo menos não vê com os olhos físicos. Você foi escolhido por Deus para ser santo, razão então de buscar o conhecimento da palavra, razão de ter que entender quem é esse Deus e de como Ele é bom. E então quando você entende essa bondade de Deus enviar o seu Filho, o seu único Filho, a fim de cravar na cruz o seu pecado e fazer de você um irmão do Senhor Jesus Cristo, parte da família de Deus, você precisa necessariamente chegar à conclusão de que Deus é bom. E é na palavra, somente na palavra de Deus, que você aprende a cada dia sobre as bênçãos que são concedidas pelo Senhor a você. É por isso que você precisa conhecer, é por isso que a sua oração precisa ser semelhante à do salmista. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. É por isso que continuamente você precisa abrir a Escritura e pedir ao Senhor que instrua o seu coração. Você pode ter certeza do amor de Deus, porque Ele abençoa a sua vida, mas o texto vai mostrar que você pode ter também certeza do amor de Deus, porque Ele o disciplina quando necessário. Veja os outros versículos 67 e 68. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Preste atenção, preste bem atenção no que o salmista está fazendo aqui neste momento. Ele está grato a Deus pela aflição. Nós não queremos saber de aflição. Como eu disse, no meio das aflições, muitas vezes o pensamento é: será que Deus me ama? Será que Ele me ama mesmo? Será que Ele se esqueceu de mim? Este homem está agradecendo a Deus pela aflição. Perceba que ele está também ligando a aflição ao fato de que ele estava cometendo pecado. Quando ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado. A ideia aqui, o sentido de andar errado é: eu estava cometendo pecado, eu estava transgredindo a sua lei. Logo, esta aflição a que ele se refere aqui é uma aflição fruto da sua desobediência. É por isso então que ele está dizendo: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Ele tem como consequência dos seus atos pecaminosos, da sua falta de retidão, a disciplina do Senhor. Quando você vai para o Novo Testamento, e eu peço que você abra comigo a Bíblia em Hebreus, lá no capítulo 12, você tem algo bem claro a respeito disso, quando a partir do verso 4, o escritor aos Hebreus diz assim àqueles irmãos: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue.
Então o tema aqui claramente é esse: uma vida de santidade e a busca dessa santidade na luta contra o pecado. E então ele diz: olha, vocês nessa luta contra o pecado não têm resistido até o sangue, e pior, estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. E então ele cita alguns textos do Antigo Testamento: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. E essas palavras são muito duras, certo? Não menospreze a correção e nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para que não haja dúvida alguma por parte da igreja de se Deus é bom, ele diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que o escritor de Hebreus então está dizendo é que a disciplina prova exatamente este amor. Porque se fosse um bastardo, não teria disciplina, não teria amor. Deus está tratando vocês como filhos, e ele então diz: pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois filhos, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, pensando nisso que Hebreus diz, volte ao Salmo de número 119. Este homem está dizendo: antes de eu ser afligido, andava errado, andava pecando, mas agora guardo a tua palavra. Então, o momento antes da disciplina era o momento em que ele se desviava dos caminhos do Senhor, mas quando esse Senhor, o seu Pai Celeste, o disciplinou, ainda que no momento parecesse um momento de tristeza, é um momento de aflição, o fruto que vem depois é bom. Ele diz: agora guardo a tua palavra. E é isso que Hebreus está dizendo. No momento parece ser motivo de tristeza, ao final produz fruto. E essa é uma prova do amor de Deus. Deus disciplina os seus filhos. Hebreus mostra que apesar da disciplina, no momento não ser motivo de alegria, você pode celebrá-la. Você pode olhar para ela e lembrar que Deus é bom. Agora guarda a tua palavra. Ao ser disciplinado, ao ser castigado, o salmista se voltou novamente para a palavra do Senhor. Por isso que você, de novo, entende, pode ter convicção de que a disciplina do Senhor é por amor a você. Caso não fossem disciplinados, os filhos andariam errantes, continuaria no seu caminho de pecado, no seu caminho de afastamento ao Senhor. Uma das visões mais legais que eu acho disso é a do Salmo 23, quando o salmista se coloca ali como a ovelha do pastor, que não tem medo porque o pastor está com ele. Então ele diz que ele leva as águas de descanso,
que Ele guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E então Ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado têm funções distintas. Um serve para trazer a ovelha, pegar e conduzir, e o outro serve para, quando a ovelha é bem brava, virar e dar para ver se ela volta. Mas ambos são um instrumento de consolo, diz o salmista. A tua vara, o teu cajado me consolam. Mas eu duvido que na hora a ovelha vai achar que foi bom aquele negócio. Não vai. Ela vai entender que foi bom quando voltar, porque foi castigada, e entender do que ela foi liberta, ou do que ela foi livrada. Porque é assim. Nós só nos damos conta de que alguns momentos ruins foram bons quando nós vemos que aquilo ali nos livrou de algo muito pior. E aí a perspectiva muda. Porque se eu me vejo em meio ao sofrimento, perdido, desamparado, quando eu sei que por causa de tal sofrimento eu deixei de receber coisa pior, eu vou ter uma outra visão desse sofrimento. Eu vou falar: graças a Deus por isso, graças a Deus por essa dificuldade. Mas na hora você só fará isso se você mantiver no coração a convicção de que Deus é bom, de que Deus ama você, de que Ele está cuidando dos seus filhos. Então o salmista é castigado, e o resultado, ele se voltou para a palavra do Senhor. Caso não fossem disciplinados, os filhos seriam vistos como bastardos. E disciplinado, ele se volta para a palavra, constatando de novo a bondade de Deus. Veja lá, no verso 67 ele diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Veja o contexto, ele está falando da aflição que o levou a voltar ao caminho do Senhor, e diz: o Senhor é bom. É bom quando? Ao me afligir. O Senhor faz o bem, porque a aflição faz com que ele se volte para Deus. Isso parece muito com aquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento, certo? Quando ele fala do espinho na carne. E ele diz então que ele teve experiências maravilhosas com Deus, e que ele corria o risco de ficar soberbo. E ele então diz: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para bater na minha cara. É bom isso? Ser esbofeteado é uma das maiores humilhações que alguém pode ter. E Paulo então vê o espinho na carne, a dificuldade pela qual ele enfrentava, como um mensageiro de Satanás esbofeteando a cada momento. O que isso fez com Paulo? Por causa disso, 3 vezes roguei ao Senhor. Ele se volta para o Senhor. E Deus livra? Não. Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diante desta resposta de Deus, o que Paulo diz é: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas que conta maluca é essa que Paulo está fazendo? Por que enquanto ele é fraco, ele é forte? Porque quando ele se vê como alguém fraco e dependente, ele se volta para Deus. Mas se ele não se visse dessa forma, ele se manteria altivo na sua tendência de se ensoberbecer e de querer caminhar sozinho. Ao se ver fraco, ele corre para o seu pai. Já viu criança na praia? Criança é muito interessante, porque elas acham que elas podem tudo.
E aí elas são valentes, algumas delas, né? Primeira vez que você leva a criança na praia, às vezes acontece isso. Ela vai chegando perto do mar, toda. Se uma onda quebra, o que ela faz? Ela corre e vai para perto do pai ou da mãe, quem está ali. Quando a coisa aperta, ela sabe para onde ela vai. Então o que Paulo está dizendo é isso. Quando eu me vejo fraco, quando eu me vejo impotente, quando eu vejo que eu não consigo dar conta de tudo, eu vou para o Senhor, então eu sou forte. E então eu estou amparado. A força de Paulo é o Senhor. A força de Paulo é o Senhor Jesus Cristo. É aquele em quem ele está amparado. Como é que você encara a disciplina do Senhor? Você consegue enxergar na disciplina uma prova do amor de Deus? É muito difícil enxergar isso. Uma vez eu estava disciplinando meu filho, e aí eu tive uma conversa com ele, falando que eu não gostava de discipliná-lo, mas que eu o amava e que eu precisava disciplinar. Ele falou assim: mas se o senhor ama, por que o senhor está fazendo isso? Porque não parece ser um ato de amor. E nós sabemos que não parece mesmo. Como é que o Senhor, me fazendo experimentar a dor, diz que me ama? Mas é isso que Deus fala na Escritura. A dor nos lembra que o fim do pecado é a morte. Uma dor que não tem fim. Porque imagine a figura que Jesus usa para falar do inferno, aonde o verme não morre. Imagina, talvez você já tenha tido aí um bichinho de pé, que no começo é até bom, né? Você coçar, mas depois começa a ficar complicado. E aí, quanto mais ele está na pele, mais você coça e mais vai doendo, até o dia que você tira e está aliviado. A figura de Jesus é de onde um verme não morre. Ele está ali e dói e não para e não cessa o tempo todo. Pois quando eu sou disciplinado pelo Senhor, eu estou sendo lembrado do que eu fui livrado, e de como eu preciso agora enxergar o pecado como algo danoso e terrível, que levou à morte o meu Senhor, aquele que cravou na cruz o meu pecado. É por isso que quando eu sou disciplinado, eu preciso lembrar que Deus me ama, porque eu só sou disciplinado porque um dia Cristo se deu por mim, a fim de me fazer filho de Deus. Se isso não tivesse acontecido, eu seria um bastardo. Deus não estaria nem aí para mim, me deixaria nos meus pecados. O fim seria a morte eterna. Somente servos de Deus verdadeiros terão a visão que o salmista apresenta aqui da disciplina. Ela é boa porque Deus é bom. Não pode ser ruim, vindo de um Deus bom. Mas infelizmente a disciplina, que é vista pelos reformadores como uma das marcas da verdadeira igreja, tem sido deixada de lado. E muitos crentes têm fugido das igrejas em que sabem que serão confrontados pelo pecado e exortados. Querem continuar vivendo de qualquer forma, professando a Cristo com seus lábios e vivendo de forma ímpia. Muitos achando que os presbíteros, os pastores da igreja, se metem muito na sua vida e que deveriam cuidar mais da vida deles. Então eu vou para uma igreja onde isso não acontece. Crentes amam a disciplina do Senhor. E por disciplina aqui, não estou falando somente o afastamento da ceia ou a exclusão da igreja. Eu estou falando da exortação,
do chamar a atenção, da repreensão, a fim de que os filhos de Deus se voltem para Ele. Isso é bom, e crentes precisam amar isso, porque a disciplina o faz voltar aos caminhos do Senhor, e a lembrança da disciplina te incentiva a uma vida de santidade, porque você sabe que Deus não transige com o pecado. Então, ao ser disciplinado, lembre-se da bondade de Deus. Ele é bom e faz o bem, ainda que por vezes isso doa e isso soe como simplesmente um castigo sem razão. Imite a Deus. Pais, não deixem de disciplinar os seus filhos. Há muitos pais que não disciplinam os seus filhos, achando que estão amando os seus filhos, enquanto a Escritura diz exatamente o contrário. Deixar de disciplinar os filhos é aborrecê-los, é odiá-los. Não encare a disciplina aos seus filhos como algo ruim, porque a Bíblia diz que Deus é bom e que Ele disciplina os seus filhos. Você é um imitador do Senhor e você precisa imitá-lo também nisso. Será que Deus me ama? Se essa pergunta vier à sua mente, lembre-se do que o salmista está mostrando aqui nestes versículos. Você pode ter certeza do amor de Deus, primeiro porque Ele abençoa a sua vida. Isso significa que não há nenhum benefício que você tenha recebido que não tenha vindo das mãos do Senhor. Ele concede a você vida, saúde, sustento, família, igreja, uma comunidade da fé e muito mais. E se você experimentar colocar no papel isso, pegar e anotar tantos benefícios que Deus tem feito por você, no final você vai terminar cantando o hino, né? Conta as bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Você pode ter certeza que Deus te ama, porque Ele abençoa a sua vida, mas você também pode ter certeza disso, porque Ele o disciplina quando necessário, e essa é uma grande prova do amor de Deus. Quando você for tentado a pensar diferente disso, lembre-se que por andar errado, ou por andar em pecado, por ter transgredido a lei de Deus, você não merecia ser castigado, você não merecia ser disciplinado, você merecia morrer. Mas Deus não matou a você. Se Deus hoje somente te disciplina para que você volte a guardar a lei, foi porque um dia o castigo que traz a paz a você recaiu sobre Cristo, como afirmou Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu em seu lugar, sofrendo a punição que você merecia. E é por isso que Paulo diz aos Romanos: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por causa de Cristo que Deus é bondoso com você e continuará disciplinando a você quando necessário. Ele está formando em você o caráter de Cristo, que já sofreu em seu lugar, que já foi castigado com o pior dos castigos, a fim de te salvar e te habilitar a viver em conformidade com a palavra, provando a cada dia a bondade do Senhor. Que Ele nos ajude a ver a sua bondade e a nunca duvidar do seu amor.